Olá, amigos queridos, espero que todos estejam bem com a graça de Deus Pai. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, decodificado por Allan Kardec. Nós vamos iniciar hoje o capítulo 15 do Evangelho. Fora da caridade não há salvação. E vamos iniciar com a oração que Deus Pai nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos, ó Pai, hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas como nós também devemos perdoar aos devedores. Não nos deixes, ó Pai, que caiamos em tentações e livra-nos de todo mal. Que assim seja, com a graça de Deus Pai. Bem, meus amigos, esse capítulo 15, Fora da caridade não há salvação, tem também os subtítulos que é O que é preciso para ser salvo, Parábola do bom samaritano, o maior mandamento, necessidade da caridade segundo São Paulo, fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação, e instruções dos Espíritos, que é fora da caridade não há salvação. Então, vamos à leitura. O que é preciso para ser salvo? Parábola do bom samaritano. Portanto, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, se sentará sobre o trono de sua glória. E todas as nações, estando reunidas perante ele, separará um dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita, e os cabritos à sua esquerda. Então, o rei dirá àqueles que estiverem à sua direita: Vinde vós que fostes abençoados por meu Pai, possuí o reino que vos foi preparado desde o início do mundo. Pois tive fome, me destes de comer, tive sede, me destes de beber, tive necessidade de abrigo, me abrigastes. Estive nu e me vestistes, estive doente e fostes me visitar, estive na prisão e viestes me ver. Então os justos perguntarão: Senhor, quando vos vimos faminto e vos demos de comer? Ou que tiveste sede e vos demos de beber? Quando vos vimos sem abrigo e vos abrigamos? E sem roupas e vos vestimos? E quando vos vimos doente ou na prisão e que fomos vos visitar? E o rei responderá a eles: Eu vos digo em verdade que, todas as vezes que fizestes isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Ele dirá em seguida àqueles que estiverem à sua esquerda: Separai-vos de mim, malditos, ide ao fogo eterno que vos foi preparado para o diabo e para seus anjos. Pois tive fome, não me destes de comer, tive sede, não me destes de beber, tive necessidade de abrigo e não me abrigastes, estive sem roupa e não me vestistes, estive doente na prisão, não me visitastes. Então, eles assim responderão: Senhor, quando vos vimos ter fome, sede, estar sem abrigo, sem roupas ou doentes na prisão, e que não vos assistimos? Mas ele responderá: Eu vos digo em verdade que todas as vezes que deixastes de dar assistência a um desses pequeninos, deixastes de fazê-lo a mim mesmo. E então estes irão para o suplício eterno, e os justos
para a vida eterna. Mateus capítulo 25, versículo de 31 a 46. Bem, meus amigos, aqui nós vemos por essa parábola do bom samaritano, né, que começa ali, Kardec nos mostrando os ensinamentos de Jesus de uma forma que não poderemos dizer, eu não sabia. Porque é simples, está ali. Dar assistência a quem necessita é assistir ao próprio Cristo. É fazer ao outro aquilo que gostaria que fosse feito a nós próprios, se estivéssemos na mesma situação. É dar um pouquinho de nós para auxiliar o próximo. Isso se chama caridade. E essa caridade que ele está nos mostrando ali, não é só de material. Em parte, sim, quando diz, tive fome, não me destes de comer, tive sede, não me destes de beber, estava sem roupa e me deixaste assim, sem me vestir. É o material. Mas e aí? Estive doente, não foste me visitar. Estive na prisão, não me visitastes também. Nós podemos fazer essa caridade sem ir até a prisão, mas pedindo a Deus para que olhe a todos esses filhos desventurados que estão aí nos caminhos que os levam a pagar pela justiça do homem. Isso tudo é uma forma de caridade, né? E quando ele cita ali que há aqueles que não o abrigaram, o auxiliaram, fala que vão ficar apartados lá junto no plano em que o diabo, porque foi feito pelo diabo e seus anjos. É por quê? Porque diabo, o significado é aquele que divide, que separa, que engana. É tudo aquilo que afasta o homem do bem, de fazer o bem. É o sentido exato. É um estado de ser, um estado de espírito, um jeito de atuar que faz com que a pessoa haja de forma a se enganar, a se iludir, a iludir os demais, a dividir, a se afastar do bem. Só lá na Idade Média é que atribuíram a essa palavra, diabo, como sendo um ser, aquele ser que desenhavam ali na Bíblia, nas escrituras, nos registros da igreja, com chifre, com lança, com fogo, com tudo aquilo. Para quê? Para amedrontar o povo, que pela figura conseguia ser mais fácil dominado do que só achando que era um estado de espírito do ser. Então é preciso que entendamos isso para que entendamos também a passagem que nos é colocada. Mas continuemos a leitura. Então, um doutor da lei, vocês lembram? Eram os fariseus, né? Se levantando, disse-lhe para tentá-lo: Mestre, o que devo fazer para possuir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: O que está escrito na lei? Como lês? Bom, se o fariseu estava perguntando, ele era um doutor da lei, alguém que tinha o entendimento, tinha a leitura. Então Jesus pergunta a ele, né? Porque sabia que o fariseu estava ali buscando tentar Jesus para ver qual seria a sua resposta. Aí Jesus diz a ele: o que lês? Ou seja, o que entende do que leu? E o fariseu leu e disse: amarás teu Deus de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo. Então é isso que ele leu, né? E aí, ao fazer isso, viverá a vida eterna, né? Então essa foi a leitura que o fariseu fez, porque Jesus perguntou a ele, devolveu-lhe a pergunta: o que lês? E ele leu. Aí, aquilo que o fariseu leu era a lei mosaica que estava na Torá, né?
já há 12 séculos antes da vinda de Jesus. Mas muitos ainda não praticavam a lei. Sabiam ali há tantos e tantos anos, mas não punham em prática. Como hoje. Nós também muitas vezes aprendemos os ensinamentos que Jesus nos trouxe, mas também não praticamos. E nós temos que lembrar que Jesus ele não veio destruir as leis, mas para colocá-las em prática, não é isso? Então vamos continuar a leitura. Então Jesus lhe pergunta: o que está escrito? Como lês? Ele lhe respondeu: amareis ao Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças e de todo o vosso espírito, e ao vosso próximo como a vós mesmos. Que é o que eu acabei de dizer, né? Que é o que estava ali na Torá, né? Há 12 séculos antes da vinda de Jesus. Aí Jesus lhes disse: respondestes muito bem, fazei isso e vivereis. Ou seja, siga esse mandamento, né? Porque ele perguntou: o que devo fazer para possuir a vida eterna? Faça isso que você acabou de ler e terás a vida eterna. Mas este homem, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é meu próximo? E Jesus, tomando a palavra, lhe disse: um homem que descia de Jerusalém a Jericó caiu nas mãos dos ladrões, que os despojaram, cobriram-no de feridas e deixaram-no no meio morto. E eis que de repente um sacerdote passava pelo mesmo caminho e que, tendo-o notado, passou bem longe. Um levita, que também vinha pelo mesmo lugar, vendo-o, também passou longe. Mas um samaritano que viajava, passando pelo lugar onde estava esse homem e tendo-o visto, ficou tomado por compaixão. Aproximou-se então dele, passou azeite e vinho em suas feridas e os enfaixou. E, pondo-o sobre seu cavalo, levou-o a uma estalagem e tomou conta dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas que deu ao hospedeiro e lhe disse: cuidai bem deste homem, e tudo o que gastardes a mais eu vos restituirei em minha volta. Qual destes 3 vos parece ter sido mais próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? O doutor lhe respondeu. O doutor da lei, né? O fariseu, respondeu a Jesus: aquele que usou de misericórdia para com ele. E depois lhe disse Jesus: e fazei o mesmo. Lucas capítulo 10, versículo de 25 a 37. Gente, é uma passagem que para ler parece curta, mas os ensinamentos são tão grandes, só com a sabedoria divina, crística de Jesus Cristo, para que ele colocasse ali numa forma de história, para que ficasse gravado não só pelo fariseu, porque sabemos nós que onde estava Jesus, o povo estava a seu redor, ouvindo, e ele ensinava pelas parábolas, pelas histórias, porque ficam guardadas. E tem muitos ensinamentos aqui, que algum tempo atrás eu lia e também pensava assim: nossa, que história, tá claro que é isso, mas muita coisa eu não sabia. Então corri atrás, porque quando fala assim pra gente, vai estudar o Evangelho, não vai ler, vai estudar é ir no profundo, é tentar entender de verdade. Aí a gente tem uma responsabilidade, eu tenho que entender o que está sendo falado. Então eu corro atrás daqueles que estudaram antes de mim,
que gravaram vídeos, que colocaram por escrito para descobrir um pouco da história lá de trás, porque eu, sinceramente, nunca tive essa curiosidade que deveria ter tido de aprender esse lado e dessa cidade, Jerusalém, Jericó. Então, num desses estudos que eu fiz, descobri coisas grandiosas sobre esta passagem que eu vou passar para vocês. Porque graças a Deus Pai, alguém descobriu antes de mim e me mostrou. Então vamos lá. Quando se fala em Jerusalém, era uma cidade que estava num plano mais alto, né? Mas um plano mais alto tanto quanto físico, em relação a Jericó, quanto num estado, ele representava o divino, onde estava o templo, onde se representava a iluminação. Então, esse sacerdote que vinha de Jerusalém estava vindo desse plano mais alto ali. Então, a gente tem que ver tanto no sentido físico quanto no sentido figurado de representatividade vibratória do ser, né? Jericó já estava mais abaixo, como se fosse São Paulo e Santos. Santos está mais abaixo no sentido físico, mas só nesse sentido. Agora aqui existe também que Jericó era a cidade dos perfumes, do comércio, do câmbio da época, do materialismo, das compras, né? Então, simbolicamente, Jesus coloca que esse homem descia de Jerusalém a Jericó, ou seja, ele baixava a sua vibração do alto para o baixo, do tempo dos ensinamentos sobre Deus, ele descia para baixo, para o materialismo, né? Para a cidade do comércio. E aí ele estava em vigilante e foi pego pelos assaltantes. E aí depois o que vemos? Ele ficou lá caído, foi levado a roupa dele, levou tudo, ele ficou nu e desacordado. Aí vem o sacerdote, que também estava na mesma vigilância. Apesar de todo o estudo, de todo o conhecimento que tinha, do trabalho dele ali dentro do templo, ele estava igual ao homem anterior na vibração. E ele não auxiliou aquele homem. Já já vamos ver o porquê. E também ele já conhecia as leis, né? E ele vinha para Jericó. E tinha o levita, que também fazia a mesma coisa. O levita é aquele que auxilia ali nos trabalhos religiosos. Ele está um pouco abaixo do sacerdote, mas também é conhecedor das leis divinas. E tanto quanto Jericó, mostra-se que também estava descendo ali em sentido vibratório para o lado do materialismo, né? E tanto o levita quanto o sacerdote, ele não sabia se aquele homem que estava ali era um judeu ou um gentil que não acreditava em nada, não sabia quem era, pois as vestes do homem tinham sido roubadas e era pelas vestes que se distinguiam as pessoas, né? E se ele não sabia de quem se tratava, o que aconteceu? Tanto o sacerdote quanto depois o levita passaram, se foram, sem prestar o auxílio, mesmo conhecendo as leis do Pai, para ter caridade e misericórdia. Eles eram conhecedores, passaram e deixaram. Fala que o sacerdote passou bem longe. Aí, de repente, vem lá um samaritano. Samaritano, eles não frequentavam, não acreditavam ali no judaísmo, não seguiam aquela lei, eram como se fossem os protestantes da época. Eles se afastaram da tribo de Judá e construíram ali um templo deles separado. Então, estava lá e estava em viagem, estava passando ali, não porque desceu
de um estado vibratório para outro. Ele estava em viagem, ele trabalhava com mercadorias, então havia se preparado para estar, para passar, e tinha se preparado para a viagem, não estava vigilante, ele estava no caminho dele. E não estava vindo, descendo de um tempo. Esse sim, olhou, viu aquele homem, teve compaixão, solidariedade, sem se importar se era igual a ele, se era judeu, se era gentil, se era um malfeitor. Ele simplesmente auxiliou. O samaritano auxiliou aquele homem necessitado, cuidou dele, o colocou ali no seu cavalo, onde com certeza estava levando as suas mercadorias, pagou a hospedagem para que pudesse ser cuidado. E aí vemos que o próximo daquele que necessitava, e necessitava muito naquele momento, foi o samaritano. E se conseguimos entender isso, temos como agir também quando nos depararmos com um irmão em necessidade. Óbvio que não precisa ser na mesma situação, idêntico ao que aconteceu aí na parábola, mas sim nos casos com os quais nos deparamos no dia a dia. O sacerdote, o levita, que conheciam as leis de Deus, que conhecia que deveria fazer ao próximo o que gostariam que fosse feito, se caso fosse eles ali, não praticaram o ensinamento. Quem praticou é aquele que trazia dentro dele, impresso ali nas suas atitudes, mas que não tinha esse conhecimento tanto quanto os dois outros. Era o samaritano, que seguia ali outras regras, que não era aquela ali imposta na região. E esse foi um grande ensinamento ao fariseu, que havia questionado a Jesus, e a todos os demais que estavam ouvindo. Pois o que vale é a atitude, não os aprendizados represados no cérebro e esquecidos na hora da prática, né? Então, que essa semana nos lembremos disso e que consigamos sermos solidários conosco, com o próximo, seja ele quem for. Fiquem com Deus e até breve. Companheiros amigos, rogando a Deus que esteja conosco nesses instantes de leitura, reflexão do Livro dos Espíritos, por Allan Kardec. Estamos no livro 4, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros. Estamos no item 4, Natureza das Penas e Gozos Futuros. E estamos na pergunta 973. Quais são os maiores sofrimentos que os maus espíritos podem suportar? Não há descrição possível das torturas morais que constituem a punição de certos crimes. Os próprios espíritos que as sofrem teriam dificuldades em vos dar uma ideia, mas seguramente a mais horrível é o pensamento de serem condenados para sempre. Nota de Allan Kardec. O homem tem das penas e dos gozos da alma após a morte uma ideia mais ou menos elevada, segundo o estado de sua inteligência. Quanto mais ele se desenvolve, mais essa ideia se depura e se desprende da matéria. Compreende as coisas de maneira mais racional e deixa de tomar ao pé da letra as imagens de uma linguagem figurada. A razão mais esclarecida nos ensina que a alma é um ser inteiramente espiritual e, por isso mesmo, não pode ser afetada pelas impressões que não agem fora da matéria. Mas disso não se segue que esteja livre de sofrimentos, nem que não seja punida pelas suas faltas. Kardec nos remete
a pergunta 237 do livro 2º, capítulo 6, Vida Espírita, deste mesmo livro. A pergunta é a seguinte: a alma, uma vez no mundo dos espíritos, tem ainda as percepções que tinha nesta vida? Sim, e outras que não possuía, porque o seu corpo era como um véu que a obscurecia. A inteligência é um atributo do espírito, mas se manifesta mais livremente quando não tem entraves. Continuando a nota de Allan Kardec, da pergunta 973. As comunicações espíritas têm por fim mostrar-nos o estado futuro da alma, não mais como uma teoria, mas como uma realidade. Colocam sob nossos olhos as vicissitudes da vida do além-túmulo, mas ao mesmo tempo nos-las apresentam como consequências perfeitamente lógicas da vida terrena. E embora destituídas do aparato fantástico, criado pela imaginação dos homens, nem por isso são menos penosas para os que fizeram mau uso de suas faculdades. A diversidade dessa consequência é infinita, mas pode dizer-se de maneira geral: cada um é punido naquilo em que pecou. Assim é que uns o são pela incessante visão do mal que fizeram, outros pelos remorsos, pelo medo, pela vergonha, a dúvida, o isolamento, as trevas, a separação dos seres que lhes são caros, etc. Esta resposta então nos esclarece que não há condições de mensurar o sofrimento dos maus espíritos após o desencarne. Isso também vai depender da condição de cada um. Muitos espíritos há que, tão atrasados moralmente estão, que ainda ficam fixados nas paisagens que criaram, que plasmaram em volta de si, e podem levar muito tempo mesmo, para que busquem a lucidez e alterem a rota, saindo dessa obstinação que muitas vezes se colocam. Pergunta 974 de Allan Kardec. De onde procede a doutrina do fogo eterno? Imagem como tantas outras, tomada como realidade. 974A. Mas esse temor não pode ter um bom resultado? Vede se ela refreia aqueles que a ensinam. Se ensinais coisas que a razão rejeitará mais tarde, produzireis uma impressão que não será durável nem salutar. Nota de Allan Kardec. O homem, incapaz de traduzir na sua linguagem a natureza desses sofrimentos, não encontrou para ela comparação mais enérgica que a do fogo, pois este é para ele o tipo de suplício mais cruel e o símbolo da ação mais enérgica. É por isso que a crença no fogo eterno remonta à mais alta antiguidade e os povos modernos a herdaram dos antigos. É ainda por isso que, na sua linguagem figurada, ele diz: o fogo das paixões, queimar de amor, de ciúmes, etc. Muito interessante porque na resposta a Kardec o Espírito faz um alerta, abre aspas, se ensinais coisas que a razão rejeitará mais tarde, produzireis uma impressão que não será durável nem salutar, fecha aspas. Isso daí nos esclarece que ensinar pelo terror, pelo medo e não pela verdade não dá certo, porque conforme vamos evoluindo e ganhando consciência e lucidez, vão caindo por terra essas teorias, né? Não acreditamos mais. E Kardec depois na nota que pela falta de linguagem e até de entendimento, muitas teorias e essa do fogo eterno foi criada na antiguidade. Pergunta 975. Os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? Sim,
E é isso que os tortura, pois compreendem que estão privados dela por sua própria culpa. É por isso que o espírito liberto da matéria aspira a uma nova existência corpórea, pois cada existência poderá abreviar, se for bem empregada, a duração desse suplício. É então que ele escolhe as provas que poderão expiar suas culpas, porque ficais sabendo, o espírito sofre por todo o mal que fez, ou do qual foi causador involuntário, por todo o bem que, tendo podido fazer, não o fez, e por todo o mal que resultar do bem que deixou de fazer. O espírito errante não está mais envolvido pelo véu da matéria. É como se tivesse saído de um nevoeiro e vê o que o distancia da felicidade. Então sofre ainda mais, porque compreende quanto é culpado. Para ele não existe mais a ilusão, vê a realidade das coisas. Nota de Allan Kardec. O espírito na erraticidade abrange na sua visão, de um lado, todas as suas existências passadas e do outro, o futuro prometido, compreendendo o que lhe falta para atingi-lo. Como um viajante que chegou ao cume de uma montanha, vê a rota percorrida e o que falta para chegar ao seu destino. Olha o alerta que a espiritualidade superior e Kardec nos oferece nessa resposta. Cada um de nós encarnados suplicamos a oportunidade desta existência para assim podermos reparar as situações às quais nos comprometemos. Vejam que aqui não só o mal que fizemos, mas o bem que tivemos a oportunidade e deixamos de fazer, vamos estar nós próprios nos cobrando, né? Nos cobrando, como diz aqui, porque ao nos libertarmos do corpo de carne, vamos ter uma visão mais ampla daquilo que tivemos a oportunidade e perdemos, das reparações que prometemos fazer e não fizemos, e assim por diante. Pergunta 976. Ver os espíritos que sofrem não é para os bons uma causa de aflição? E nesse caso, em que se transforma a sua felicidade assim perturbada? Isso não é uma aflição, pois eles sabem que o mal terá um fim e ajudam os outros no seu aperfeiçoamento, estendendo-lhes a mão. Essa é a sua ocupação e um gozo quando obtém êxito. 976A. Concebe-se isso da parte dos espíritos estranhos ou indiferentes, mas a visão das dores e dos sofrimentos dos que lhes foram caros na terra não lhes perturba a felicidade? Se eles não vissem esses sofrimentos, vos seriam estranhos após a morte. Ora, a religião vos diz que as almas vos veem, mas consideram as vossas aflições de outro ponto de vista, pois sabem que os vossos sofrimentos são úteis para o vosso adiantamento, desde que os suporteis com resignação. Eles se afligem mais com a falta de coragem que vos atrasa do que com os sofrimentos que sabem ser passageiros. Resposta consoladora, pois que, quando estivermos diante de um sofrimento, lembremos, são situações que, se bem direcionadas, vividas, vão nos fazer progredir, e temos sempre o amparo da espiritualidade superior, daqueles que às vezes são estranhos a nós e daqueles que nos têm afetos. O que deixa esses espíritos preocupados é quando falta em nós a coragem, o ânimo de passar pelas situações, compreendendo que são situações passageiras, que hão de nos auxiliar a reparar as situações do passado e avançar nas provas que nos são colocadas. 977. Os espíritos
não podem ocultar-se reciprocamente os pensamentos, e todos os atos da vida sendo conhecidos, segue-se que o culpado está sempre na presença da vítima? Isso não pode ser de outra maneira, diz o bom senso. 977-A. Essa revelação de todos os atos repreensíveis e a presença constante das vítimas serão um castigo para o culpado? Maior do que se pensa, mas somente até que ele tenha expiado suas culpas, seja como espírito, seja como homem em novas existências corpóreas. Nota de Allan Kardec. Quando estivermos no mundo dos espíritos, todo o nosso passado estando descoberto, o bem e o mal que tivermos feito serão igualmente conhecidos. Em vão aquele que fez o mal tentará escapar à visão de suas vítimas. Sua presença inevitável será para ele um castigo e um remorso incessante, até que tenha expiado seus erros. O homem de bem, pelo contrário, só encontrará por toda parte olhares amigos e benevolentes. Para o mal, não há maior tormento na terra que a presença de suas vítimas. É por isso que ele sempre as evita. Que será dele quando, dissipada a ilusão das paixões, compreender o mal que praticou, vendo os seus atos mais secretos revelados, sua hipocrisia desmascarada e sem poder subtrair-se à sua vista? Enquanto a alma do homem perverso é presa da vergonha, do pesar, do remorso, a do justo goza de perfeita serenidade. Outro alerta a cada um de nós: nada fazemos, nem o que pensamos fica descoberto, a começar por Deus, que nos conhece intimamente, nos conhece pelo nome, cada um pelo nome, sabe exatamente o que fazemos, falamos e pensamos, e, acima de tudo, o que vibramos. E a espiritualidade que está em nosso redor capta sempre a nossa psicosfera, mental. Portanto, o nosso trabalho incessante de vigiar e orar, para que não passemos por essas situações difíceis depois do desenlace do corpo físico, Então, que possamos nos esforçar. Nosso esforço é visto. Não esperamos chegar à perfeição, isso é impossível, mas o nosso esforço de reconhecer as mazelas morais e buscar combater, o estudo constante e a tentativa da prática do Evangelho de Jesus para nos ajudar a melhorar a questão moral, tudo isso vai ser benefício a cada um de nós. 978. A recordação das faltas que a alma tenha cometido quando ainda imperfeita não perturba a sua felicidade mesmo depois que ela se depurou? Não, porque ela resgatou as suas faltas e saiu vitoriosa das provas a que se submeteu com esse fim. 979. As provas que ainda terá de sofrer para terminar a sua purificação não são uma preocupação penosa que perturba a sua felicidade? Para a alma que ainda permanece maculada, sim. É por isso que ela não pode gozar de uma felicidade perfeita, senão quando estiver inteiramente pura. Mas para aquela que já se elevou, o pensamento das provas, porque ainda tem de passar, nada tem de penoso. Nota de Allan Kardec. A alma que chegou a um certo grau de pureza goza a felicidade. Um sentimento de doce satisfação a envolve. Sente-se feliz com tudo o que vê e que a rodeia. O véu se eleva para ela, descobrindo os mistérios e as maravilhas da criação, e as perfeições divinas se mostram em todo o seu esplendor. 980. O laço de simpatia que une os espíritos da mesma ordem é para eles um motivo de felicidade? A união dos espíritos que se simpatizam pelo bem é para eles um dos maiores gozos, porque não teme ver essa união perturbada pelo egoísmo.
Eles formam no mundo inteiramente espiritual as famílias do mesmo sentimento. É nisso que consiste a felicidade espiritual, como em teu mundo os homens se agrupam em categorias e gozam de um certo prazer quando se reúnem. A afeição pura e sincera que provam e de que são objeto é motivo de felicidade, pois não há falsos amigos nem hipócritas. Nota de Allan Kardec. O homem goza as primícias dessa felicidade sobre a terra quando encontra almas com as quais pode confundir-se numa união pura e santa. Numa vida mais depurada, esse prazer será inefável e sem limites, porque ele só encontrará almas simpáticas, que o egoísmo não tornou indiferentes. Pois tudo é amor na natureza, o egoísmo é o que o aniquila. 981. Há diferença para o estado futuro do espírito entre aquele que temia a morte e aquele que a via com indiferença e até mesmo com alegria? A diferença pode ser grande, entretanto, ela em geral se apaga ante as causas que produzem esse medo ou esse desejo. Quem a teme ou quem a deseje pode ser impulsionado por sentimentos muito diversos, e são esses sentimentos que vão influir no estado do espírito. É evidente, por exemplo, que aquele que deseja a morte unicamente por ver na mesma o fim das tribulações, de certa maneira se queixa das provas que deve sofrer. 982. É necessário fazer profissão de fé no Espiritismo e crer nas manifestações para assegurar nossa sorte na vida futura? Se assim fosse, todos os que não creem ou não puderam esclarecer-se seriam deserdados, o que é absurdo. É o bem que assegura a sorte no futuro. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja a via pela qual se conduz. Nota de Allan Kardec. A crença no Espiritismo ajuda o homem a se melhorar ao lhe fixar as ideias sobre determinados pontos do futuro. Ele apressa o adiantamento dos indivíduos e das massas porque permite considerarmos o que seremos um dia. É, pois, um ponto de apoio, uma luz que nos guia. O Espiritismo ensina a suportar as provas com paciência e resignação. Desvia o homem da prática dos atos que podem retardar-lhe a felicidade futura. E é assim que contribui para a sua felicidade, mas nunca se disse que sem ele não se possa atingi-la. Gratidão a Deus, nosso Pai, por nos ter encaminhado a essa doutrina, que possamos aproveitar e buscar cada vez mais a lucidez, buscando o bem e afinando nosso coração com o Mestre Jesus. Até o próximo encontro.